Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Unindo a Fé e a Ciência com a doutora Alana. E hoje é um episódio muito especial, porque hoje tem um convidado muito especial aqui, que é o maior convidado de todos. É onde realmente tudo faz sentido, todo o propósito desse programa, de estar aqui, não faria sentido se ele não estivesse aqui, não faria sentido se a presença dele não estivesse aqui, né? E é por isso que nós oramos, é por isso que nós falamos, é por isso que o propósito é realmente revelar a presença. Então, vamos anunciar a presença do Rei dos Reis, do Médico dos Médicos, do Salvador, o Redentor, o Libertador, que se eu estou aqui é por Ele, é para Ele todas as coisas, se eu estou aqui é porque Ele me resgatou, Ele me deu uma nova vida, uma nova visão, uma improvável qualquer jogada no leito da morte, mas o Senhor resgatou. Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Pai, esteja aqui conosco, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus, fiel e poderoso. E por isso nós Te louvamos, Te glorificamos, Te bendizemos. Obrigada, Pai, pelo dom da vida, pela dádiva, o milagre de acordarmos e contemplar a Tua presença, a Tua grandeza, a Tua majestade, Senhor. Esse episódio é Teu, Pai. É para honrar tudo aquilo que o Senhor nos dá, de vida abundante, graça, favor, livramento, misericórdia, bondade, fidelidade Tua nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, Pai. Nesse 5º episódio de programa, tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor. Tantos convidados à nossa agenda, tantos entrevistados especiais, mas nada faria sentido se o convidado especial estivesse aqui. Pai, obrigada por essa atmosfera dos céus nesse lugar. Só quem está aqui presencialmente, mas eu creio que a transmissão também é dos céus. Eu creio, Senhor, que quem ouvir, Pai, esse episódio de hoje vai ser inundado pela Tua glória, pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, vai ser tocado de forma especial, Senhor, na alma, na mente. Senhor, porque esse programa é para que todos bebam da fonte da água viva, a fonte dos céus, a fonte que gera vida, que gera transformação. Pai, tudo é para Ti, por Ti todas as coisas. Senhor, por isso nós declaramos que esse programa é Teu, este programa é que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido. Pai, que coisas extraordinárias possam acontecer e que aquele que ouvir, aquele que parar para ouvir e sentir a Tua presença vai ser transformado. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Aquele que assistir com o coração aberto, com o coração entregue, rendido aos Teus pés, viverá o milagre e testemunhará o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esse 5º episódio desse programa abençoado, de que nasceu primeiro no coração de Deus. Então você que é a primeira vez, já se inscreva, comente, compartilhe, faça o seu pedido de oração, conte seu testemunho aqui, porque os próximos que estão por vir será ao vivo. E eu quero a sua participação aqui, para estarmos juntos em comunhão, orando, compartilhando experiências e que você possa compartilhar do seu testemunho, de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E vai ser maravilhoso poder estar aqui e receber esse testemunho poderoso para que muitas pessoas que acessam esse programa possam também ver o testemunho do Deus vivo em você, aquilo que Deus tem feito na sua vida e alcançado a sua casa. Amém? Então, hoje eu quero contar um testemunho muito poderoso
que é inédito, que não está no nosso livro Milagres na Mesa. Inclusive, se você não adquiriu esse exemplar, que estamos com os últimos exemplares, nós temos poucos exemplares, por isso que nós não abrimos nas vendas pela internet, no marketplace, nos canais de venda, porque nós temos poucos exemplares. Então, se você ainda não adquiriu, adquira, porque esse livro tem os testemunhos principais do que Deus tem feito de cura, de libertação, de transformação, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, vai trazer avivamento para a sua vida, porque Deus continua fazendo. Não é porque não fez na sua vida que Deus não está te ouvindo, pelo contrário, o momento certo vai chegar, ou de repente Deus vai chegar na tua história, na tua vida. Então creia. E hoje eu tenho um testemunho inédito para contar, que eu não contei em nenhum programa, em nenhum livro, em nenhuma ministração. Então tenho certeza que esse dia de hoje, esse episódio, é um episódio agraciado por Deus, né? De inédito, em primeira mão aqui para vocês. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra que vai estar completamente ligado a esse testemunho e que foi direto dos céus aqui, essa palavra. Em 2 Crônicas, está no capítulo 29 de 2 Crônicas, que começamos o versículo 12 e vamos até o versículo 19, que diz assim: Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zimá, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel, e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se. E vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do primeiro mês e ao 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então, entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, o seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Glória a Deus, Pai. Obrigada por essa palavra, Espírito Santo de Deus. O Senhor nos mostra, tira as escamas dos nossos olhos, abre a nossa mente aquilo que o Senhor quer nos dizer como resposta, como direção nesse episódio de hoje. Os levitas, naquela época, não eram somente os ministros de louvor, mas sim todos aqueles que trabalhavam com instrumentos, equipamentos, utensílios da casa de Deus. Ou seja, levitas hoje, na atualidade, seriam todos aqueles que trabalham para a obra de Deus, que limpam o altar, o templo, ajudam na preparação pré-culto. Não é apenas aquele que está no altar, no púlpito, mas todos aqueles que estão envolvidos nos bastidores.
E todo mês, esses levitas, sacerdotes, irmãos, eles começavam a limpar e a purificar o templo, santificando desde a entrada até todas as salas da casa do Senhor. Então, do 1º ao 8º dia, eles santificaram. E no 16º do 1º mês, eles terminavam. Ou seja, era uma limpeza, era uma faxina. E aqui eu levo para o reino espiritual. Nós que lhes damos com a obra de Deus, tudo que façamos para o Senhor, antes mesmo de fazermos algo, nós precisamos nos limpar, para não deixarmos situações no outro, mas também não nos contaminarmos. Nós precisamos fazer uma limpeza espiritual, emocional sobre a nossa vida. Nós precisamos estar temente e limpos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando os levitas purificavam o templo, não é só o templo da casa do Senhor, mas é o templo do Espírito Santo. O que estamos vendo é muitos fazendo a obra de Deus e poucos se cuidando e se preservando. E às vezes isso é uma brecha, uma exposição de levarmos coisa para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa fé, para o nosso espírito. E por isso hoje nós vemos tantos irmãos cansados, exaustos, desgastados. Não é com a obra de Deus, mas de nós mesmos, de fazermos mais e não nos acolhermos ao mesmo tempo, de desgastarmos com as coisas do outro e não tirarmos um tempo para nós mesmos. E porque quando o Senhor nos chama, é para em todo tempo estarmos cumprindo algum plano de Deus. A verdade é que todos os dias nós temos uma agenda dos céus para cumprir nessa terra. Às vezes, achamos que uma segunda-feira qualquer é acordar cedo e ir para o trabalho e fazer aquilo que o meu patrão pediu para eu fazer. Tem algo muito maior no céu sendo liberado. Tem algo muito maior da agenda de Deus sobre a nossa vida. O querer de Deus é muito maior do que cumprir um horário e cumprir uma agenda terrena. Mas sim alcançar uma vida no elevador, dar um sorriso para alguém que talvez, para ela, o dia está sendo o pior dia da vida dela. Talvez ela recebeu uma notícia que ela não queria ter ido trabalhar, não queria ter saído de casa, mas você vai fazer a diferença nesse dia. Você vai dar um sorriso, vai mandar uma mensagem, vai enviar talvez um buquê de flores e que vai trazer um refrigério para essa pessoa e vai trazer ela de volta ao propósito, vai trazer ela de volta àquilo que Deus chamou para ser, com um gesto de amor. Tem coisas que a gente acha que vai mudar alguém com cursos grandiosos, com palestras poderosas, com ministrações que vai romper a mente do ser humano. Isso é um processo, mas o que vai te trazer e mexer com as suas estruturas ou com a estrutura de alguém é um gesto de amor, quando esse alguém não espera. E aí entro no meu testemunho. Certo dia eu estava indo ao estádio assistir o jogo do Palmeiras com meu filho, como várias vezes já fomos. Mas esse dia não era apenas um dia para celebrar ou um dia de hobby, de lazer com meu filho. Era um dia de fazer a obra de Deus. Porque não é somente nos dias que fomos designados, mas também no dia de lazer que Deus nos chama. E precisamos estar atentos a esses momentos. Porque são os lugares mais improváveis e talvez
que a gente menos espera, que Deus quer agir em nós e revelar a sua palavra através de nós. E nesse dia, eu lembro que todas as vezes que a gente sai para algum lugar, independente se é estádio, independente onde vamos, se vamos até na igreja, nós oramos no caminho para que Deus nos leve ao querer dele, que não tenha embaraço, que não tenha discórdia, que não tenha opressão, porque em todo tempo haverá algo para tentar nos desanimar, nos entristecer. E às vezes é num dia qualquer mesmo, ou às vezes é num dia de lazer, em que a gente acha que está tudo bem, mas que nesse dia nós estávamos indo até o estádio e estava chovendo. Começou a chover no caminho. Quando eu orava, e eu falo que quando nós oramos, o Senhor, Ele nos direciona ao que realmente precisamos orar. Por isso, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus e Deus está falando conosco. É o momento de falarmos com o Senhor. Por isso que orar não pode ser algo metódico, algo de cumprir algo obrigatório no teu dia. Não, tem que fluir, tem que ser algo de dentro para fora, algo que realmente você sinta a presença de Deus, você sinta a paz de Deus, do Senhor te acolhendo diante de uma dúvida, de uma tribulação, de uma dificuldade, um desafio que vai aparecer no dia, mas principalmente você se antecipar diante de acontecer, de entregar o seu dia ao Senhor. E em tudo que nós fazemos, que eu faço, eu sempre coloco o Senhor na frente. Porque se eu não colocar, já tem a armadilha de Satanás. E nesse dia, nesse momento de oração, eu estava no carro dirigindo, na Marginal, o jogo era em outro estádio, e o Senhor falava, livramento, ora por livramento, ora por livramento. E eu, meu Deus, eu nunca orei isso indo para um estádio. E eu falei, vai ter algum levante aí, nesse dia. E eu falei 3 vezes a palavra livramento na oração. E eu falei, Senhor, está consumado, nós vamos ser livrados. O Senhor vai nos guardar. A tua mão, a tua onipotente mão estará sobre a minha vida e a vida do meu filho nesse dia. Eu não sei o que o Senhor quer mostrar, mas vai ter algum levante. Eu estou vigilante e os anjos já estão acampados, mas algo vai acontecer. E eu sentindo aquela coisa, será que eu tenho que ir embora? Eu tenho que voltar para casa? Será que Deus quer me mostrar algo? Será que não era para ter vindo nesse jogo? E consagramos ao Senhor. E quando estamos entrando próximo ao estádio, aquele monte de gente, aquela chuva, aquela multidão, e já apareceu uma pessoa que subiu no carro, sentou no carro e falou, eu vou te levar até o estacionamento. Eu falei, que coisa é essa que está acontecendo aqui? Nunca ninguém subiu no carro, sentando no para-choque do carro, o carro andando e a pessoa em cima do carro. E eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Tá. E fui acompanhando o rapaz, olhei para o rapaz. E tá, ele me levou até uma rua e tal, e foi indo. Eu falei, gente, mas isso aqui tá distante do estádio. Eu peguei e estacionei o carro. E já vi que tinha alguma coisa diferente. Muita gente, muito flanelinha, mas no final era aqueles flanelinhas que colocam a roupa só para fingir que é do estacionamento, mas que não é. E que muitas vezes é para trazer algum embaraço. Mas todo mundo estava estacionando e eu fui estacionando. E aquele monte de carro ia estacionando, mas já estava sentindo um peso, estava sentindo um embaraço ali. Eu falei, meu Deus, essas pessoas estão todas para assaltar os carros. Na hora me deu esse carro tudo no meio da rua, numa rua sem saída, longe do estádio, no meio da chuva. A gente não tem muito o que fazer. E todo mundo estacionando. E esse mesmo moço que sentou, eu falei, desce do carro, moço, que você pode se machucar. E ele foi correndo junto comigo.
E ali, quando eu desci do carro, ele falou assim, eu vou te levar até o estádio, porque eu vi que a senhora tá meio perdida. E ele foi acompanhando comigo. A gente dando umas voltas, uma rua meio sem saída. Ele olhou pra mim, eu parei, eu falei assim, olha... Ele falou assim, você é doutora, né? Na hora que ele falou aquilo, me deu um start, eu falei, esse homem quer me assaltar. Exatamente até o estádio. Por isso que ele tá me acompanhando. E aí, nós paramos numa rua sem saída, eu estava com meu filho, e chovendo, eu já fui tirando da bolsa o óleo ungido, que eu sempre ando armada, né? Tirei o óleo ungido e falei assim, eu não sou doutora, eu sou serva do Senhor. E aquilo que você tá na tua mente para fazer hoje, você não vai fazer. Porque o diabo caiu por terra na tua vida hoje. E aí ele tomou um susto. Ele arregalou um olho. Ele falou, não moça, eu não vou fazer nada com você. Eu falei, ia fazer, mas não vai fazer mesmo. Porque hoje Deus marcou um encontro com você aqui. No meio da rua, do improvável, no meio da chuva, próximo de um jogo, de um estádio de futebol. Porque Deus, ele age no improvável, ele age no impossível. Esse homem começou a chorar. E ele falou, me dá um dinheiro então. E olha, aquilo que era para ser uma tragédia, Deus deu livramento. Mas não só livramento, porque Deus faz infinitamente mais. Deus libertou aquele homem. Porque quando eu dei um dinheiro para ele, por conta do carro, ele estava indo, eu falei, você volta. Volta aqui agora, porque a tua alma eu arranco da mão do diabo. Jesus arranca. E ele começou a tremer assim. Quando ele abriu as mãos, eu comecei a ungir as mãos dele. Eu comecei a orar em línguas. Esse menino começou a chorar, chorar, chorar. E eu falei, acabou. Hoje você não vai roubar mais ninguém. Você não vai roubar, nem matar, nem destruir. Você não vai ser instrumento na mão de Satanás. Como você, o Senhor te resgata nessa noite. E ele começou a chorar, e eu comecei a orar em línguas, e aquele mover, ele aceitou Jesus ali, no meio da rua. Ele aceitou Jesus, eu fiz ele reconhecer, ele começou a declarar, Senhor Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E quando terminou, né, todo esse mover, ele falou, posso te falar uma coisa? Eu sou filho de pastores. Eu estou morando na rua, eu estou desviado e ali o céu se abriu, porque é isso que nós precisamos entender. O adversário, ele vai tentar com uma arma contra a sua vida, mas Deus usa dessa cova, dessa armadilha, mas não só para fazer um milagre, para ganhar uma vida, para resgatar alguém que estava perdido, aquela ovelha lá, ó, das 99 que chegaram, mas ficou uma para trás. Deus, ele tem os caminhos, desígnios dele, mas nós precisamos estar atentos, vigilantes e prudentes para cumprir a vontade dele. Não termina por aí. Eu orei que ele não seria mais instrumento de roubo, de furto, nem destruição na vida de ninguém. Quando nós terminamos e eu fui em direção ao estádio, eu cheguei até a porta do estádio, o Senhor falou, volta e pega o seu carro. O Senhor soprou. Agora que você viu que tem estacionamento dentro do estádio, você vai fazer esse mesmo caminho, pegar o seu carro e vai trazer o carro aqui dentro. Na hora eu voltei, fui fazendo o mesmo caminho. Tinha ganhado a alma para ele. Um outro rapaz me pegou no caminho e falou, moça, totalmente embriagado, falou, posso te levar até o estádio? Porque eu estava totalmente perdida mesmo, era uma rua morta, uns 3 quarteirões. E ali eu orei por esse homem também, ganhei a alma dele também.
Ele falou, uma voz falando que eu tinha que te ajudar. Olha só. E aí quando eu volto para pegar o carro, eu entrei no carro, o moço falou, por que você está tirando? Eu falei, porque eu preciso levar o carro num outro lugar. Quando eu entrei com o meu carro no estacionamento do estádio, eu falei, moço, olha o que Deus está falando, está tendo livramento. Está tendo um monte de assalto aqui, eu acabei de orar por um homem. Ele falou assim, o porteiro do estacionamento falou, eu estou todo arrepiado, moça, porque você não sabe o que você está falando, porque já veio 3 aqui que roubaram o carro deles naquela rua. Quebraram os vidros. Então olha o livramento, olha o que Deus faz, mas Deus avisa, Deus antecipa, e ainda aquilo que o adversário usa para tentar te destruir, Deus vai lá e faz a obra, ainda resgata. Deus é maravilhoso. Nesse dia eu fiquei com a alma tão grata, porque depois, sabe o que aconteceu? Porque quando começou o jogo, eles iam começar a invadir os carros. Deus derramou uma chuva, mas uma chuva que foi um dilúvio. Eu tenho certeza que ninguém ficou ali. Todo mundo foi embora. Todos os flanelinhas que estavam ali para roubar aqueles carros foram embora, porque alguém intercedeu, porque alguém orou, porque alguém clamou, porque alguém se posicionou. E é isso que nós fomos chamados nesse tempo, para se posicionar, para interceder e para frustrar o plano do adversário, do inimigo contra algo que seria uma tragédia. E ali ele falou, moça, você acredita que o cara ainda estacionou o carro e deu a chave na mão do rapaz? É lógico que ele voltou, o carro não estava mais lá, tinha sido furtado. Então nós precisamos estar vigilantes. Mas aquilo que o adversário tentou, o Senhor entrou em ação, o Senhor entrou e interviu e quebrou toda a armadilha, todo o laço do adversário na minha vida, na vida do meu filho. Foi uma bênção, foi um dia extraordinário de vitória, que nós não só fomos para assistir um jogo que ganhou, mas para ganhar uma alma para Cristo, para resgatar e tirar uma vida nas mãos do adversário. Então, o que eu quero te dizer é que os levitas somos nós nesse tempo. Onde quer que estejamos, onde quer que cheguemos, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer de nós. E também atentos aos levantes, aos ataques, porque de todos os lados virão. Não é porque você está indo na igreja que não vai ter ataque contra a sua vida. Não é porque você está indo numa conferência que não vai ter ataque. Tô ótima, tô indo para casa do pai, tá tudo bem. Não, aí que você tem que redobrar o seu joelho, aí que você tem que redobrar a oração, a vigilância, a prudência. Porque o ataque vai vir quando menos você esperar. Então nós não podemos baixar as guardas. Principalmente numa viagem de férias. Eu vou descansar com a família. Vigia. A palavra diz: orai sem cessar, orai e vigiai. Porque estamos vivendo tempos que não dá para baixar a guarda. Os levitas serão atacados. Aquele que tem plano, promessa, ministério, chamado, vai ser atacado em todo o tempo. Porque o adversário sabe que você não vai brincar em serviço. Aonde Deus te chamar, você vai cumprir um propósito e um plano dele. Então nós precisamos nos purificar e também sermos instrumentos de purificação para o outro. Onde quer que estejamos, em qualquer momento. Talvez num estádio de futebol, num jogo, numa festa, numa celebração, não sei. Mas esteja a postos, porque Deus quer te usar e Deus quer te limpar, para que nenhuma retaliação fique, para que nenhum mal prevaleça sobre a tua vida, a tua casa, e que não haja desgaste, culpa, opressão, exaustão,
porque aí pode ser que não seja de Deus, porque onde Deus te coloca, Ele te sustenta, Ele te traz alívio, consolo, descanso. Então, que nós possamos cumprir os planos de Deus com leveza, descanso, renovo, coragem, bom ânimo, para cumprir aquilo que Ele nos chama para fazer. Então, esse é um testemunho inédito que eu sei que cada ida ao estádio, Deus tem um plano para resgatar muita vida. Esse é um primeiro de muitos testemunhos. Eu já ganhei muitas almas para Jesus no estádio de futebol e eu tenho certeza que se Deus me leva é porque tem alguém ali sedento, só esperando a porta ser aberta para se render aos pés de Jesus. Que nós possamos ser essa pessoa, essa ponte, essa porta, essa mão que vai resgatar e trazer a vida que as pessoas precisam enxergar em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te espero para o próximo episódio, na próxima quarta-feira. Se você não assistiu os outros, assista, porque está muito poderoso, né? Faz sentido toda a trajetória de tudo que nós estamos mostrando aqui, porque Deus, tenho certeza que Deus tem falado com você e vai te avivar e ativar nesse tempo. Deus abençoe.